Glória a Deus. Cumprimento a amada igreja na paz do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Quem está feliz mesmo, diga glória a Deus. Quem está feliz mesmo, diga aleluia. Levante suas mãos, um minuto de oração. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, nós te adoramos, meu Deus, nesta noite. Senhor, por esta oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar, meu Deus, na tua santa e bendita presença. Abençoa, meu Pai, o teu povo que está reunido para aprender da tua palavra. Nos dá, meu Deus, o entendimento, a compreensão, meu Deus. Derrama da sua graça e da sua virtude, meu Pai. É o que nós te pedimos, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém e amém, Jesus. Evangelho de Marcos, capítulo 13 e o versículo de número 35. Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 35. Eu gostaria de perguntar se há alguém que você nos visita hoje pela primeira vez. Tem alguém? Se tiver, não sinta-se constrangido, levante a mão para a gente te conhecer. Aqui, pela primeira vez, Deus abençoe, seja bem-vindo em nome de Jesus. Tem mais alguém pela primeira vez? Que Deus abençoe em nome de Jesus. Todos os nossos visitantes sejam bem-vindos em nome de Jesus. Estejam sempre conosco, porque para nós todos vocês já fazem parte da nossa família. Pastor, mas até eu que vim a primeira vez, até quem vem a primeira vez chegou aqui já é da casa, sim ou não? Sim. Que Deus abençoe. Os membros também são bem-vindos na casa de Deus, tá bom? Às vezes eu fico com saudade de vocês. Que Deus abençoe todos os nossos membros em nome de Jesus. Continue orando por nós, que nós também sempre estamos orando por vocês. É assim que a gente vai vencer, é orando uns pelos outros. Vamos ler a palavra de Deus. Marcos capítulo 13, versículo de número 35. Diz assim a palavra de Deus: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde ou se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã. Levante sua Bíblia juntamente comigo. A gente vai pedir para Deus falar conosco. Fala assim comigo: meu Deus, fala conosco através da tua palavra, pois eu preciso ser orientado e alimentado em nome de... Amém, Jesus. Toma o teu assento e aplaude o nome de Jesus Cristo. Aplaude com muita alegria, aplaude a Jesus. Preste atenção. O texto que nós lemos está falando de um Senhor. E se Ele vai vir, é porque nós temos a certeza que Ele existe e está vivo. Este Senhor, Ele existe e está vivo. Eu sei que para a igreja de Jesus não há dúvida alguma a respeito da existência de Jesus. Eu penso que nenhum de nós estaríamos aqui se a gente não acreditasse que Jesus existe. Até porque o nome que a gente carrega de crente significa justamente alguém que crê. Ou se somos chamados de cristãos, isso nos remete a discípulos de Jesus. Ou se somos chamados de evangélicos, nos fala daqueles que se submeteram ao evangelho de Jesus. De qualquer forma, eu tenho ampla certeza, todos nós aqui cremos na existência de Jesus. Mas eu gostaria de meditar com os irmãos dentro do nosso manual bíblico alguns fatos bíblicos, principalmente alguns fatos lógicos e alguns argumentos também dentro da história e da ciência que vai consolidar ou trazer mais fundamento àquilo que nós já acreditamos, e que eu julgo muito importante a gente ter esse subsídio, ter esse conteúdo, ter essas informações, para a gente poder
cada dia mais defender a nossa fé com mais propriedade. Para quando alguém perguntar para a gente por que a gente crê em Jesus, a gente saber responder. Porque infelizmente houve-se um tempo em que se prezava exclusivamente pela experiência. Tudo que vale é experiência. Sentir no coração. Cuidado, a hora que sentir no coração é melhor correr para o hospital, né? Mas os crentes usavam muito essa expressão, talvez algum que use ainda. É claro que se tornou até um jargão, utilizado em vários contextos, mas a gente precisa, antes de qualquer coisa, ter uma fé fundamentada, saber de onde que está saindo a nossa fé. De onde que está saindo aquilo que a gente acredita. Quando alguém perguntar para a gente ter a resposta. Até porque é quase que contraditório a gente carregar um livro em nossas mãos, e no nosso caso, a Bíblia Sagrada, a gente carregar esse livro e conhecer tão pouquinho dele. Preste atenção, antes que haja qualquer entendimento precipitado do que eu estou dizendo, eu não me refiro de um nível de que deve ser exigido de conhecimento. Eu me refiro ao desejo constante do nosso coração de conhecer mais e mais a palavra de Deus. E isso deve estar dentro de nós, em conhecer mais a Deus através da sua palavra, para que, conhecendo a palavra de Deus, a gente possa validar ou reprovar algum tipo de experiência. Eu já falei isso aqui outras vezes, mas tem coisa que tem que falar quase todo dia e de vez em quando tem que estar lembrando. Muitas pessoas fazem o caminho inverso da coerência e querem pegar a sua experiência, ou seja, aquilo que ela sente, sabe? Aquele negócio de sentir que eu acabei de dizer, para tentar criar verdades ou para querer pegar contextos de textos bíblicos e gerar doutrinas, gerar ideias, gerar justificativas para algumas coisas que não convém, quando que pelo contrário o que deve ser feito é a gente conhecer a palavra de Deus, conhecer a verdade. Aí a gente vai saber se o que a gente está sentindo é de Deus ou não é, se aquilo que a gente está ouvindo provém de Deus ou não provém, se aquilo que está sendo divulgado, aquilo que está sendo difundido, se provém de Deus ou não provém. O nosso critério, a nossa base, nosso plumo é a palavra de Deus. O que tiver de acordo com a palavra de Deus, a gente vai dizer sim. E aquilo que estiver oposto à palavra de Deus, a gente simplesmente vai dizer nina, 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 não. E ponto final, não se discute. O nosso critério é a palavra de Deus, somente a palavra de Deus. É importante a gente entender então o que a palavra de Deus diz para nós a respeito do nosso Senhor Jesus Cristo. Temos a certeza que de fato ele viveu neste mundo. E lembrando que quando falamos da existência de Jesus aqui na terra, nós falamos de Jesus na sua dupla natureza. Já falei isso muitas vezes, não é novidade. Nós falamos do verbo encarnado, do Deus que tabernaculou entre nós, habitou entre os homens. Aquele que João vai dizer, nós vimos a glória do unigênito do Pai. Ele esteve conosco, nós tocamos nele. É Deus com os homens, aquele que sendo Deus, sendo um ser divino, também esteve conosco como um ser humano, totalmente, plenamente Deus, plenamente homem também. Portanto, não há nada que possa contrariar esta verdade. Até hoje não há ninguém que possa provar que Jesus não existiu. Há pessoas que levantam o questionamento. Existem ateus, existem céticos que vão questionar a existência de Jesus, mas ninguém consegue provar que ele não existiu. Muito pelo contrário, todos os argumentos, ou pelo menos a maioria dos argumentos que nós temos, até extra-bíblicos, além do que a Bíblia diz, todos eles corroboram, ajudam para a ideia da comprovação da existência de Jesus. Temos 5 objetivos para atingir na nossa aula, e eu espero atingir todos eles com vocês em nome de Jesus. Quem crê que a gente vai conseguir, diga glória a Deus. A gente vai conseguir com toda certeza. Eu estou falando só com gente inteligente, diz amém.
Pode falar amém que você é inteligente. Quem vem para o culto de doutrina é inteligente. Quem vem para o culto da escola bíblica é inteligente. É a melhor escolha que você fez. Eu vou aprender na casa de Deus, eu vou aprender com a palavra de Deus, eu vou me substanciar com a verdade de Deus para o meu coração. Então você é inteligente, pode aplaudir a Jesus, isso, porque é Ele que te deu essa inteligência. A gente vai compreender a veracidade da existência de Jesus. Vamos adquirir argumentação para comprovar que Jesus realmente existiu. E vamos refletir sobre os relatos de algumas testemunhas oculares de Jesus. Oculares é quem realmente viu. A gente vai meditar nas profecias sobre Jesus no Antigo Testamento, que se cumpriram no Novo. Vamos conhecer algumas descobertas arqueológicas que autenticam a existência de Jesus Cristo nesse mundo. A gente vai ver tudo isso e eu creio que vai dar tempo. Presta atenção, o nosso manual bíblico, ele tem uma curiosidade, que na verdade é uma verdade que a gente já conhece. Nós sabemos que os cristãos devem estar preparados para responder acerca de Cristo, pois já não é o nome que a gente carrega. Nós levamos o nome de Cristo. Já falei, 3 exemplos. Por crentes nós somos conhecidos como aqueles que creem. Quem crê tem que crer em alguma coisa. Se você crê em alguma coisa, tem que saber no que está crendo. Somos cristãos, discípulos de Jesus. Discípulo é aquele que segue. Se a gente está seguindo alguém, tem que saber quem é que está seguindo, né? Outro dia eu vi escrito atrás de um carro: não me siga porque eu estou perdido. Esse aí não dá para seguir não, né? Mas o cristão é discípulo de Jesus e sabe quem está seguindo, sabe qual é o evangelho, ou deveria saber. É isso que Pedro vai nos chamar a atenção aqui na sua epístola, capítulo 3, versículo 15. Primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. E nesse ponto eu vou começar puxando a minha orelha, simbolizando a orelha de todo mundo, que os cristãos que carregam a verdade são os menos preparados para defender a sua fé. Você sabia disso? Pode puxar a sua orelha igual eu estou fazendo assim, ó. Os cristãos que carregam a verdade são os menos preparados para defender a sua fé. Pode observar as seitas. Se eles não são completamente preparados para defender as heresias que eles defendem. A crítica não são as pessoas, mas são as doutrinas que são ensinadas. Eles sabem defender com muita categoria que Jesus não é Deus, que não existe trindade, que o Espírito Santo não é uma pessoa, é uma força. E se for discutir com a maioria de nós aqui, vai dar muito trabalho. E assim por diante, muitas outras seitas. A famosa guarda do sábado. Tem um sistema de doutrinas também que aclopa um outro testamento de Jesus. Ou seja, tem um livro sagrado além da Bíblia. E convence a maioria de nós que está aqui. E nós que temos a verdade, pouco nos preparamos. Não é que a gente vai debater. A ideia não é se preparar para sair discutindo, brigando com todo mundo e dizendo, olha, eu tenho a verdade. Não, porque isso também não é do agrado de Deus. A Bíblia não nos manda contender pela verdade, mas precisamos estar preparados. Caso alguém perguntar o porquê a gente crê, olha, eu creio por causa disso, 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 disso. O porquê você crê que Jesus é Deus? Eu creio por isso, por isso, por isso. O porquê você crê na existência da trindade, de um Deus trino, Pai, Filho e Espírito Santo? Por que você crê nisso? Alguém vai responder, porque o meu pastor falou. Pelo menos acredita no pastor, né? Mas não convence ninguém não. Então presta atenção, isso é bíblico. A gente precisa estar preparado, repito, não para debater, para discutir, gerar contenda de religião, não é isso. Mas se alguém perguntar por que a gente crê em alguma coisa, tem que saber. Por que você guarda a doutrina? Muitos crentes também não vai saber responder, né? Eu precisava de bastante tempo para explicar isso para você, mas eu acho que você já deveria saber.
O porquê nós temos um princípio de ética na igreja Deus e Amor que é extremamente rigoroso, mas que por outro lado é referência para muita gente. A gente deveria saber. Por que nós cremos? Por que nós defendemos uma fé? Por que nós defendemos uma doutrina? A gente precisa saber. Senão as pessoas vão olhar para a gente como fariseu, como hipócrita. A gente precisa saber o porquê a gente defende tudo isso. É o que Pedro está dizendo. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, versículo 4, versículo 5. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Versículo 10, versículo 11, versículo 14. Estava no mundo, e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não receberam. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O que João está atestando para nós? Aquilo que eu disse anteriormente, a presença de Deus conosco, tanto como o ser divino, o Verbo que estava com Deus, como também ele está dizendo do Cristo homem, pois o Verbo se fez carne. Ele está defendendo que a glória de Deus foi conhecida pelos homens, ou pelo menos foi conhecido por alguns, pois muitos deixaram de o conhecer na sua plenitude. E é justamente esse o ponto que eu quero chegar até o final da nossa aula de hoje. É o fato de a gente não se contentar somente com as informações, e o fato de saber, de somente conhecer. Pois João está dizendo que muitas pessoas viram o Verbo, souberam sobre o Verbo, mas não o conheceram. Este conhecer não é somente o fato de ouvir falar, mas aqui ele está falando no sentido mais amplo de conhecer, que nos fala da experiência, do conhecimento próximo, do conhecimento de propriedade, com fundamentação. É disso que João está dizendo. Muitos simplesmente viram o Verbo, ou ouviram falar do Verbo, mas não o conheceram de fato quem ele era. Mas tem o versículo 12, que não está aqui, mas eu vou falar para vocês. Veio para os que era seu, versículo 11, e os seus não os receberam. Versículo 12 vai dizer: mas todos os quais o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Alguns não conheceram-o plenamente, mas aqueles que ouviram e o conheceram e experimentaram da sua graça, se tornaram filhos de Deus. Eu sei que aqui nesta noite eu falo com uma igreja formada de filhos de Deus, porque você conheceu Jesus Cristo, conheceu e recebeu o seu sacrifício. Preste atenção, agora que eu vou para a introdução ao comentário. Duvidar da existência de Jesus Cristo é desafiar a razão e a história. Alguém dizer que Jesus não existiu é duvidar daquilo que é mais inteligente, com fatos que comprovam, e também daquilo que a própria história vai nos mostrar. Primeiramente, antes de defender propriamente a existência de Jesus, a gente vai defender a veracidade da Bíblia, porque é a Bíblia que fala da existência de Jesus. Então a gente tem que demonstrar que o nosso meio de informação é verdadeiro. Você não vai conseguir convencer a existência de Jesus, ou convencer alguém do Evangelho, alguém que não crê na Bíblia, usando a Bíblia, tá me entendendo? Como você vai dizer, João 3,16 diz isso aí? Aí o cidadão vai dizer, não, mas eu não creio na Bíblia. Aí nossos argumentos não farão efeitos. Então, antes da gente falar da veracidade da existência de Jesus, a gente vai falar da veracidade da Bíblia. O porquê nós cremos que a Bíblia merece a nossa atenção. Primeiro, temos 4 motivos para crer na veracidade da Bíblia. Primeiro, presta atenção, eu estou acompanhando o nosso manual bíblico. Primeiro, nós temos a certeza que a Bíblia ela é inspirada por Deus. Por inspirado nós entendemos soprada. Conforme nós lemos no texto de 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura ela é inspirada. Então nós cremos que a palavra de Deus, todo o cânon sagrado, todos os
livros da Bíblia Sagrada, todos 66 livros, 39 no Antigo, 27 no Novo, todos eles foram inspirados por Deus. Então nós cremos que a Bíblia merece a nossa atenção. Em segundo lugar, temos um relato do próprio Senhor Jesus, em Mateus 4:4, que ele vai dizer que a palavra procede da boca de Deus. E por palavra nós entendemos que nós estamos se referindo à Bíblia Sagrada. Jesus também vai atestar isso várias vezes, não somente aqui, mas em outros momentos também. Temos também o relato dos próprios escritores da Bíblia Sagrada. Tanto Samuel quanto Pedro vai falar sobre isso. Pedro vai dizer no seu livro: nenhuma profecia ela foi feita pela vontade humana, senão pela vontade de Deus. Então nós entendemos que tudo que foi escrito pela vontade de Deus. E além disso tudo, nós temos o cumprimento das profecias. Aquilo que acontece no Antigo, aquilo que é falado no Antigo, se cumpre no Novo Testamento. A gente vai falar mais sobre isso no próximo tópico. Mas uma prova inegável é que aquilo que foi predito, aquilo que foi falado pelos profetas, se cumpre no Novo, e muitas também continuam se cumprindo até os dias de hoje. Isso é um fato que nos traz a atenção para a veracidade da Bíblia Sagrada. Temos um outro fato que não está aqui no nosso manual, mas vale a pena a gente ressaltar: a indestrutibilidade da Bíblia. Preste atenção. A Bíblia Sagrada foi escrita por mais de 40 autores distintos, num período que passa mais de 1000 anos, desde o primeiro até o último. Houve muitas pessoas que tentaram anular a Bíblia. Houve imperadores que se levantaram e tentaram destruir a Bíblia, acabar com todos os exemplares. Nunca conseguiram. Isso nos chama atenção para este livro. A coerência, a concordância, a harmonia que existe dentro da Bíblia, mesmo sendo escrita em tempos diferentes, em épocas diferentes, isso nos chama atenção para a veracidade da Bíblia Sagrada. A harmonia que a gente encontra entre o Antigo e o Novo, ninguém se contradiz. É um que está escrevendo de um canto, outro está escrevendo do outro. É um escritor mais novo, outro escritor mais experiente. Um é mais leigo, outro tem mais propriedade no hebraico. Um está escrevendo em aramaico, um vai escrever em grego no Novo Testamento. Mas enfim, ninguém se discorda. Há uma congruência, há uma coerência em tudo que se diz, em tudo que se fala nas Sagradas Escrituras. Tenho certeza que se fosse para a gente fazer esse livro, a gente ia errar tudo. Mas como este livro foi inspirado por Deus, a gente tem esse livro perfeito em nossas mãos, que até hoje ninguém destruiu e nunca vai poder destruir a palavra de Deus, porque aqui está a verdade de Deus para a humanidade. Tópico de número 2: o cumprimento das profecias messiânicas. Olha o que Isaías está falando a respeito da concepção de Jesus. Ele diz que este menino seria concebido no ventre de uma virgem. Está ali, Isaías capítulo 7, versículo 14. E é exatamente o que acontece em Mateus capítulo 1, versículo 22 e 23. E é interessante de observar que Mateus ainda faz referência a Isaías. Ele vai dizer: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta: ele será chamado Emanuel, a virgem conceberá e dará luz a este filho. Tudo o que o profeta diz lá há muitos e muitos anos atrás vai se cumprir exatamente no Novo Testamento, a respeito do nascimento de Jesus. Miqueias vai dizer para a gente, no capítulo 5, versículo 2, vai dizer que ele iria nascer em Belém. E o que nós vemos em Mateus capítulo 2, versículo 4 ao versículo 6? Que é justamente em Belém que ele vai nascer. Está observando como tudo se encaixa? E é interessante você olhar principalmente o texto de Lucas 2, que vai dar todo o detalhe do nascimento de Jesus. Quando surge o chamado para o recenseamento, José vai levar Maria com ele. Tudo isso está dentro de um propósito de Deus para que se cumprisse onde o Messias tinha que nascer. Deus vai movendo toda a história. Deus vai movendo até aquilo que nem o homem pensa. José talvez nem conhecia a profecia bíblica,
mas ele vai estar em Belém, no momento que Jesus vai nascer, porque este era o cumprimento da profecia do profeta Miqueias. Tudo que foi predito sobre o Messias se cumpriu, não há contradição. Em Salmos 78, versículo 2, nós vamos ver que o salmista vai dizer: abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. É exatamente o que Jesus faz. O método predominante de ensino de Jesus era através de parábolas. Mateus está confirmando isso aqui no capítulo 13, versículo 35. E mais de novo Mateus vai dizer: para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Presta atenção que a maior parte das referências ao Antigo Testamento é feita por Mateus, principalmente pelo fato dele estar escrevendo a judeus. Então automaticamente ele apela muito a lembrar dos profetas, a citar quem escreveu, de qual profecia está se cumprindo. Ele está dizendo justamente que Jesus está ensinando por parábolas para se cumprir a palavra do salmista. Vemos também, ainda no livro de Salmos, Salmos número 69, versículo 8, que está dizendo sobre a sua reputação, que ele seria como alguém desconhecido. Tenho me tornado como um estranho para com meus irmãos, e desconhecido para com os filhos da minha mãe. E isto se cumpre na vida de Jesus. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 5. Também vemos isso em João, capítulo 1, versículo 11. Mas aqui no capítulo 7 a gente vai ler: porque nem mesmo seus irmãos criam nele. O que acontece no antigo se cumpre no novo. Também vemos a respeito do fato dele levar nele as nossas enfermidades. A respeito do seu ministério, disse Isaías, capítulo 53, versículo 4, que ele levaria sobre si as nossas dores, que ele levaria sobre si as nossas enfermidades, que ele foi ferido e oprimido por causa do nosso castigo, e isso vai se cumprir. Mateus novamente vai dizer, capítulo 8, versículo 16 e 17, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías: ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Nós temos aqui apenas 5 relatos de cumprimento das profecias messiânicas, até porque o nosso tempo não nos permitiria relatar todos, mas o número é muito maior. Temos uma referência muito maior daquilo que foi falado sobre o Messias e se cumpre no novo. Mas as informações que nós temos são o suficiente para nós termos a certeza que toda a Bíblia Sagrada que temos em nossas mãos, de Gênesis a Apocalipse, consiste para nós como a inerrante palavra de Deus. Tudo o que Deus disse se cumpriu, se cumpre e continuará se cumprindo, pois o próprio Senhor Jesus é quem disse: passarão os céus e a terra, mas nenhuma das minhas palavras cairão por terra. Tudo o que foi dito se cumpriu. Agora, falando a respeito das testemunhas oculares, daqueles que viram Jesus e conheceram Jesus, daqueles que tiveram uma experiência mais próxima com Jesus. Vamos falar primeiro do nosso irmão João Batista. Pensa num irmão humilde. Está aqui João Batista. Ele verdadeiramente conhecia Jesus. Primeiro, era parente de Jesus. Ele era primo de Jesus. A mãe dele, Isabel, era prima de Maria, mãe de Jesus. Eles eram primos de segundo grau. É muito provável que eles se conheceram na infância. A Bíblia não fala, mas por inferência a gente pode deduzir isso, porque a gente vê Maria indo visitar Isabel. Então possivelmente elas eram primas muito próximas, tinham amizade. Então é muito provável que João Batista conhecia Jesus na infância. Eles conviveram, talvez brincaram juntos, não sei, mas eu posso conjecturar desta maneira. É muito provável. Ele conhecia Jesus como ninguém. Contudo, ele foi enviado para cumprir uma missão. Ele anunciava o caminho da salvação, que estava predizendo daquele que viria e seria maior do que ele. Ele está dizendo daquele que viria e seria o Salvador. E ele estava muito consciente, enquanto ele anunciava este caminho da salvação, que haveria um que viria e seria maior do que ele. E ele vai dizer, nós lemos isso lá no Evangelho de João, capítulo 1, a partir do versículo 21 em diante, a gente vai ler o relato de João dizendo:
porque o Pai me disse que aquele que eu lhe disser, este será aquele que vai batizar com o Espírito Santo e com fogo. Ele sabia que Deus haveria de levantar o Messias, e de repente ele está olhando o seu primo, Jesus, e ele vê o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba. Sobre quem? Sobre o seu primo, sobre Jesus. E ele tinha consciência quem era Jesus. Ele tinha conhecimento da integridade de Jesus. E de repente ele olha para Jesus e diz: eu não sou digno nem sequer de me abaixando amarrar as correntes das suas sandálias. João Batista está dizendo: eu não sou digno nem de ser um escravo seu diante de ti. Eu sou pior que um escravo. E ele conhecia Jesus, sabia quem era Jesus e tinha certeza da sua integridade. Deixa eu aproveitar para abrir um parênteses. As pessoas que mais têm que saber se a gente é crente ou não é a nossa família. Eu já falei isso outras vezes, mas eu estou repetindo. Estou soltando a gravação aqui. As pessoas que mais têm que saber se a gente é crente é a nossa família. As pessoas mais perto da gente. Porque tem gente que é muito crente na igreja, glória a Deus, aleluia, vira cambalhota e gosta de fogo, pá! Mas chega em casa, a fé ficou na igreja, o manto ficou na igreja. Em casa é a pá de polenta. Na igreja é o grito de glória, em casa é o grito da briga. João Batista conhecia Jesus e sabia que ele era crente de verdade, era primo. Será que a nossa família atesta a nossa vida de crente? Será que as pessoas que estão bem pertinho da gente, esposa, esposo, filho, pai, mãe, primo, colega de escola, será que eles olham para a gente, colega de trabalho, que passam 8 horas do dia com a gente? Será que eles olham e dizem: camarada é crente, cidadão é crente, ela é crente? Será? Outro dia eu vou falar sobre isso, tá? Esqueci que esse não era o tema, me desculpa aí, deixa eu voltar a fita aqui. João Batista era primo de Jesus, sabia que Jesus era perfeito, santo, e era consciente que Jesus era muito maior do que ele. A conduta de João Batista é admirável. Pregava a verdade sem medo, pregava a verdade sem temer o que lhe poderia ocorrer. João Batista era pregador de verdade mesmo. João Batista não era pregador de conveniência não, que pregava para agradar o público não, que pregava para fazer discípulos. O discípulo que ele tinha, ele perdeu tudinho para Jesus. Mas também com essa concorrência ficou difícil, né? Mas ele não pregava para si mesmo não, ele pregava a verdade. Encarou Herodes, encarava os fariseus, falava: olha, vocês têm que se converter, suas raças de víbora. Pregava a verdade. E as pessoas se admiravam da maneira como ele era ousado em sua pregação e como ele batizava pessoas. No entanto que muitos pensaram que ele era o Salvador. Alguém vai perguntar para ele: você deve ser o Salvador. Ah, se fosse nos dias de hoje. Eu não sou o Salvador, mas eu sou o primo dele. Eu não sou o Salvador, mas eu sou o cara que eu batizei ele, tá? Ah, meu Deus do céu. Ele diz: eu sou somente a voz que clama no deserto. Eu sou somente aquele que anuncia a vinda do Messias. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Bendito é o nome do Senhor Jesus. Pedro conheceu Jesus. Quem é Pedro? Um pescador que foi chamado por Jesus. Um pouco atrapalhado, mas eu aprendi hoje que na verdade Pedro seria um aluno participativo. Pedro não seria aqueles alunos que senta lá no final da classe assim. Pedro seria aquele aluno que senta bem na cara do professor assim e fica indagando toda hora. Professor, mas deixa eu dar aula aqui. Pedro aprendeu sobre Jesus. E parece que ele aprendeu direito. Parece que você olhando a vida dele ali, parece que ele está todo atrapalhado, não parece? Não parece que ele está todo... Não, mas não está. No entanto que quando a igreja se levanta em Jerusalém, Pedro é o líder da igreja. Jesus diz: Pedro, é você, Pedro. Pedro vai ser o líder daquela igreja, porque ele sabia quem era Jesus. Quando todo mundo virou as costas para Jesus, Pedro estava lá: Senhor, eu tenho conhecido, Senhor. Todo mundo deixou, mas nós temos conhecido que só o Senhor tem as palavras de vida eterna.
Pedro está aprendendo, Pedro está conhecendo Jesus. Quando perguntaram quem você diz que eu sou, Pedro vai dizer: eu sei, tu és o Cristo, Filho de Deus. Parece que ele está meio atrapalhado, mas não, é o jeitão dele aprender. Ele está conhecendo Jesus. E agora, regenerado, a conduta de Pedro, ele erra por um momento, nega Jesus, mas um olhar de Jesus foi o suficiente para ele se arrepender e chegar à conclusão da sua incapacidade e da imaturidade da sua fé. Agora ele vai reconhecer que Jesus verdadeiramente é onisciente, pois Jesus tinha avisado ele. Agora ele entende, agora ele conhece a integridade de Jesus, porque sabe que Jesus está ali pronto para perdoá-lo. Ele recebe a compaixão e o perdão de Jesus. Ele conhece a essência da misericórdia de Jesus. Temos mais dois para falar aqui. João, o apóstolo João, ele tinha certeza de que conhecia Jesus, pois o contato dele foi muito próximo de Jesus. Jesus tinha a multidão que o seguia, 70 discípulos, 12 apóstolos, já estava mais perto, 3 que sempre estavam junto dele. João é desses 3 que estava perto dele, na transfiguração, na ressurreição da filha de Lázaro. Era mais perto, estava mais próximo de Jesus. Mas João foi o único discípulo que foi chamado de o discípulo que Jesus amava. O porquê eu não sei, mas isso me fala de alguém que chegou a uma intimidade muito grande, a uma aproximação muito grande. Isso vai fazer com que o seu evangelho seja diferenciado. Ele não vai simplesmente narrar fatos da vida de Jesus, como a gente identifica nos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, eles trazem uma visão do evangelho muito semelhante entre eles. João vai fazer um evangelho diferente. Não vai simplesmente falar de fatos, mas ele vai chamar a atenção da divindade de Jesus, de doutrinas que elevam a grandeza do Filho de Deus encarnado, e vai trazer alguns milagres que só são relatados no seu livro, porque aparentemente João é alguém que estava muito próximo de Jesus. O que acontece com João? Após a morte de Cristo, ele se torna presbítero na igreja de Éfeso. Contribuiu muito com as Sagradas Escrituras, pois escreveu 5 livros que foram aceitos de imediato pelos pais da igreja. E também foi companheiro de Pedro no início da igreja. Ajudou, nós vamos ver que João estava junto com Pedro, Atos 3. Ia João e Pedro subindo ao templo. Ele estava ajudando no início da igreja. Por fim, temos o relato de Paulo. Paulo teve um encontro diferenciado com Jesus. Ele não conviveu com Jesus, tal como os 12. Mas o seu encontro com Jesus foi inédito e surpreendente. Ele não teve o privilégio de viver mais de 3 anos com Jesus, como todos os outros. Não teve muito tempo junto com Jesus. Ele simplesmente teve um encontro no caminho de Damasco. Há alguns que dizem que ele caiu do cavalo. O texto não fala que tinha cavalo, mas com certeza ele ia viajar de cavalo. De a pé seria mais difícil. Ele teve um encontro com Jesus impactante. Ele vê a luz, Cristo, ouve a voz do Senhor falando com ele. E aquele encontro foi suficiente, foi tão grande, foi tão impactante, que transformou totalmente a vida de Paulo. E aquele homem que era religioso, era defensor de todo o judaísmo, defendia com unhas e dentes, matava cristãos, porque entendia que o cristianismo era ofensivo aos cristãos, ao judaísmo. Agora ele se torna muito mais zeloso pelo evangelho. Agora ele se torna muito mais zeloso pelo nome de Cristo. E aquele que perseguia cristãos, agora ele é perseguido, pois defende a bandeira do evangelho. Preste atenção, o que eu entendo no encontro de Paulo com Cristo, o que determina a nossa mudança de vida, não é o tempo que temos de crente, tempo de batizado, tempo de carteirinha, tempo de PDA, tempo de tudo. A pergunta é: teve encontro com Jesus? Porque tem gente que defende tudo quanto é coisa, mas não teve encontro com Jesus. Tem nome de crente, parece que é crente, se veste como crente, está no meio dos crentes, mas não é crente. A pergunta é: tivemos um encontro com Cristo? Paulo não viveu com Jesus como os 12 viveram. Ele teve um encontro com Jesus, mas foi diferente. No mesmo momento caiu as escamas dos seus olhos, e ele agora vai ser um pregador do evangelho de Jesus Cristo.
Só lembrando que quando a gente aplaude para Jesus. É para Jesus que a gente está aplaudindo. É para Jesus. Temos uma diversidade de contribuições de Paulo ao Evangelho. Não teremos tempo hábil para falar de tudo que Paulo fez. Está aí no seu manual. Paulo contribuiu muito ao Evangelho. A mudança de Paulo foi muito grande. Para a gente terminar, referências extras bíblicas sobre Jesus. Não teremos tempo para detalhar, mas nós temos relatos, além da Bíblia, que falam sobre Jesus. Se alguém dizer, não, mas é só a Bíblia que fala de Jesus? Não. Flávio Joséfo, um historiador que viveu num tempo próximo do tempo de Jesus, ele escreveu sobre Jesus. Temos o Talmud, também um livro sagrado, que fala sobre a existência de Jesus. Temos também as descobertas arqueológicas. A arqueologia é a ciência que estuda as civilizações antigas e desaparecidas por meio de escavações à procura de material fóssil ou algum vestígio. Presta atenção, a arqueologia fala sobre relatos bíblicos. Nunca a arqueologia contradisse a Bíblia, jamais, muito pelo contrário. Por exemplo, os lugares citados pelo apóstolo João são encontrados pela arqueologia. Seja o poço de Jacó em Sicar, o tanque de Siloé, a calçada de pedra, enfim, tudo aparece na arqueologia. Os restos arqueológicos da crucificação. A ciência mostra, a arqueologia mostra que era comum naquele tempo homens serem crucificados. Foi encontrado o ossuário de Caifás, ou seja, os ossos de Caifás, aquele sumo sacerdote que presidiu o julgamento de Jesus. Também foi encontrado a cidade de Betsaida, que é a cidade de Pedro, Felipe e André. Estou simplesmente trazendo alguns relatos, mas a lista é muito maior, daquilo que a arqueologia encontra, comprovando tudo aquilo que a Bíblia já disse. Não que a gente precise disso para crer, porque a gente já crê pela fé, mas só para você entender que ter fé é coisa de gente inteligente, porque toda a ciência comprova aquilo que a Bíblia diz. E repito, ninguém até hoje conseguiu provar o contrário. Tem pessoas que questionam, fazem perguntas, mas nunca ninguém conseguiu provar diferente. A palavra de Deus é indestrutível. Fica em pé em nome de Jesus. Jesus verdadeiramente existiu. Isso a gente não tem dúvida. Agora minha pergunta, a gente já está terminando, já vamos fazer a oração da fé. Mas para você, qual é a sua experiência com Jesus? A gente sabe que Ele existe, temos prova disso que Ele existe. Qual é a experiência que nós temos com Jesus? Porque se não tivermos experiência com Jesus, a gente vai estar enquadrado em João, capítulo 1, versículo 11. Aqueles que não conheceram o que Cristo representa para nós. Conhecemos, sabemos que Ele existe, já tivemos uma experiência com Ele. E agora, o que Ele representa para nós, o que Ele é para nós. Se Ele não representar algo importante para nós, a gente vai estar como aqueles ainda de João, capítulo 1, versículo 11. Os seus não receberam, não vai haver efeito algum em nossa vida. Que possamos responder como Pedro: Senhor, nós temos crido e conhecido. A minha fé faz eu conhecer Jesus. Estou falando em conhecer em experiência. Não estou falando em conhecer somente em ter informação, porque tem muito crente, muitas pessoas que têm informações sobre Jesus. Eu quero falar mais sobre isso, muito mais. Eu estou me referindo a ter experiência de verdade com a pessoa de Jesus, não somente com os seus relatos, mas com o Cristo que morreu e ressuscitou, está vivo e está no meio da sua igreja. Temos crido e temos conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, o Cristo, o Salvador da minha alma, aquele que veio e me deu a vida, me restaurou. És o Filho de Deus. Não é simplesmente um grande mestre, como alguém diz, não é simplesmente um grande profeta, como diz os islâmicos. É muito mais do que isso. És o Filho de Deus, é o representante da divindade. Veio refazer o elo perdido do homem com Deus. Temos conhecido. Eu gostaria de perguntar aqui nesta noite para a gente terminar, porque o tempo já foi embora. Tem alguém que você ainda não recebeu Jesus e você hoje vai receber? Alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus? Eu quero te convidar rapidinho, tem 1 minuto para isso.
Alguém que ainda não entregou sua vida para Jesus, ainda você não confessou Jesus como seu Salvador? Se tiver, levante a mão, não fica constrangido, venha para frente. Se tiver alguém que você está afastado do Evangelho, eu quero convidar você a reconciliar com Jesus aqui nesta noite. Se você esteve afastado dos caminhos de Deus, não importa o motivo, o importante é que hoje você vai dizer como Pedro: eu tenho crido e tenho conhecido, e hoje eu posso dizer que és o Cristo, és o Filho de Deus. Se houver alguém, eu convido você a tomar essa decisão nessa noite, levantando tuas mãos e vindo aqui à frente. Eu quero orar em favor da sua vida.